Ó, Bolsonaro recorre ao STF após Dino não anular multa do TSE. Ele tinha tomado uma multa de R$70 mil, e aí, como é o meu lugar de... Seja bem-vindo de volta, Paulo. Como é meu lugar de fala, essa questão da justiça, da insegurança jurídica que a gente tem vivido aí nos últimos tempos, ela faz parte dessa atuação nefasta, dessa tirania que a gente vive, né? E, de novo, vou me remeter aqui a Montesquieu. Quem diz que é tirania não é esse idiota aqui, segundo o ministro do STF dizia, né, que bastava a gente colocar uma câmera, ligar uma câmera e ser um idiota e poder falar. Então, não é esse idiota que está falando, foi Montesquieu. A tirania é a junção do judiciário com o executivo. Então, a gente já vive numa tirania. O próprio Luiz aí falou que o Lula teria dito que, olha, vou precisar agora, então, recorrer ao STF. Está armado, a Arapuca está pronta, ela está aí à disposição. É possível a gente ainda confiar? Vou inverter tudo, começar com você, Paulo, já que você voltou. É possível a gente acreditar ainda numa democracia minimamente sobrevivente para as próximas eleições e acreditar que o processo possa mudar até 2026? Há pouco tempo atrás, a gente teve as eleições, né, para conselheiro tutelar. E o resultado das eleições para conselheiro tutelar, eles foram muito positivos para a direita, né, para esse espectro político da direita, contrário à esquerda, tendo um resultado em diversos estados aí surpreendente. Por quê? Porque a população se mobilizou e demonstrou que existe, sim, uma grande parte da população, se não a maioria, muitos acreditam que seja a maioria, eu sou um deles, que seja a maioria, se mobilizaram e conseguiram eleger diversos conselheiros tutelares com uma visão mais alinhada ao espectro político de direita, né? E isso colocou acendeu um sinal de alerta para os políticos de esquerda. Diversos conselheiros aí eleitos, né, eles estão sendo caçados, né? A justiça vem caçando o mandato de diversos deles, de acordo com os seus entendimentos. Mas isso deixa bem claro de que as eleições elas ainda estão em aberto. É claro que a gente tem aí um órgão que, ao meu ver, não foi parcial durante, ao ver da população também, porque a gente viu diversas manifestações no Brasil inteiro, né, questionando aí a parcialidade do Tribunal Superior Eleitoral em relação às eleições. É um anseio da população aí ver algo mais imparcial, né? E agora nós vamos ter também agora as eleições municipais, né, para vereadores, prefeitos, e a criação desse órgão aí para tentar silenciar, digamos assim, caçar antes de eleitos os políticos, né? Pois, afinal de contas, esse órgão disse que ele vai anular o registro de candidaturas daqueles que se utilizem, sempre naquele linguajar de defesa da democracia, né? Está muito preocupado com o uso da inteligência artificial, né? Mas, para a gente retomar o nosso Estado democrático de direito, a nossa democracia mais pujante, né? Retomar aí a liberdade de expressão que está sendo muito cerceada no nosso país, principalmente na perseguição de apenas um espectro político. A gente não vê uma perseguição, por exemplo, das fake news que são cometidas por políticos, por parte da imprensa, toda esses grupos de esquerda, né? A gente só vê uma perseguição muito mais forte aos grupos de direita. Só que os grupos de direita defendem praticamente os anseios da população. Eles vão acabar transformando todo mundo num bolsonarista, né? Nós temos que acabar com o bolsonarismo, né? Nós temos o ministro da Suprema Corte falando que a eleição do Lula só foi capaz por causa da atuação deles, ou seja, eles tentam criminalizar, tentam criar um rótulo, né, que se chama um frame, uma rotulagem negativa para o bolsonarista, mas eles colocam nessa esfera, né, nesse grupo de bolsonaristas, praticamente todos aqueles que querem defender a sua propriedade privada, querem defender a liberdade de vir, que se posicionam contra o aborto, que se posicionam a favor do armamento para o cidadão de bem. Ou seja, a maior parte da população, a independência econômica, que não dependa do governo, ou seja, a maior parte da população. E à medida que eles vão avançando, né,
nas suas perseguições políticas, eles vão colocando praticamente a maioria da população nesse espectro, vão transformar todo mundo num bolsonarista. Mas para a gente retomar a nossa democracia, né, eu acredito que somente através da queda desse regime que aí está, seja via processo eleitoral, seja via uma movimentação através do Congresso. E isso acontece geralmente no Brasil, né? A gente já viu isso acontecer, a queda de um projeto totalitário de poder falir, quando nós adentramos a uma grande crise econômica, que foi o que aconteceu quando a Dilma foi reeleita, né? Ela venceu do Aécio, e houve também por parte da população um questionamento com relação à lisura do processo eleitoral, até o PSDB entrou com uma ação, né? E a Dilma ela foi eleita, estava mais ou menos parecido com o que aconteceu, a população aí estava questionando, e ela foi eleita prometendo que a luz não ia subir, nem que a vaca tossisse, né? Que os preços não iam aumentar. Não sei se você se lembra, a vaca tossiu, escarrou e quase morreu de pneumonia de tanto que tossiu, a coitada da vaca. Só que o que aconteceu? A grande parte da população, se tu vai explicar para ela liberdade, direita, esquerda, uma grande parcela da população ela não sabe o que é isso, né, Cláudia? Ela acorda às 5 horas da manhã, sai para trabalhar e está mais preocupada em colocar o dinheiro, em comprar o pão e colocar o pão em cima da mesa. A minha percepção e o meu temor, principalmente, é que esse tipo de caso venha para o nosso lado e a gente comece a ter cassação reiterada de políticos de oposição. Como é que você está vendo essa situação, Luizão? Sem dúvida. A justiça tem dono no Brasil hoje em dia, infelizmente, e ela demonstrou claramente, ela não tenta disfarçar, ela não tenta nem fingir ser imparcial. O nosso judiciário ele foi mordido pelo bichinho da política, resolveu. Os nossos juízes, os nossos advogados resolveram se tornar políticos, né? Então, hoje você pode ver, eles não se manifestam só nos autos, eles já se manifestam antes, já dão opinião por tudo, eles não se importam de já praticamente condenar alguém muito antes, né? De correr a investigação, o julgamento, etc, etc. Nós temos hoje em dia políticos em todas as nossas cortes. Eles começaram como indicação política, gostaram de atuar como políticos, gostaram da política e agora estão atuando como políticos. E a pior coisa de ter políticos no lugar de juízes é isso: os políticos eles vão perseguir os oponentes deles, eles vão mentir sobre os oponentes deles, né? Quem eles enxergam como oponentes, né? E com uma diferença, uma vantagem, né? Porque os políticos que estão no judiciário, eles não precisam se eleger, eles não precisam puxar o saco da população, não precisam ir comer pastel quente, né, na periferia, queimar a boca, né? Não precisam ir na igreja, que nem a Manuela e o Haddad fizeram em 2018, fingir que acreditam em Deus. Não precisam de nada disso, né? Esses caras são políticos que não precisam do voto, não precisam do povo, não precisam fazer campanha, não precisam oferecer nada de bom para a vida da população, não precisam contribuir com o Brasil. Eles simplesmente se mantêm no poder e ficam cada vez mais calcificados no poder, né? Eles estão praticamente se tornando iguais àquelas estátuas que ficam em frente ao STF, iguais à estátua da Justiça, já se tornaram uma coisa sólida, calcificada, que ninguém tira de lá. E mais, né? Como a gente viu agora no episódio de Portugal, qualquer crítica agora vai ser vista como um ataque à democracia, porque esses caras, muitos que não conseguiram nem passar num concurso de juiz e que estão lá nesses tribunais, né, e entraram graças a um político, eles agora encarnam também a democracia. Eles são a versão de carne e osso da democracia, praticamente como os faraós eram no Antigo Egito, né? Eles encarnavam o povo do Egito. Eles eram, né, realmente vindo do céu dos deuses, né, para
representar o próprio Egito. É o que esses caras estão se tornando hoje em dia, né? São verdadeiras esfinges, né? E com uma fome enorme de devorar todos que eles vejam como oponentes, né? No momento eles veem a direita como oponentes, quando avançarem mais eles verão o centro como oponentes e assim por diante. É complicado viver num lugar assim. A gente sabe que eles vão fazer de tudo nos próximos... Quer dizer, o Moro já está na berlinda, né? Eles vão fazer de tudo para eliminar qualquer um que eles vejam como oposição. E depois, como o Stalin, começa a eliminar também até os colegas, né? Até os mais fiéis, por causa de um escorregão ou outro, também começam a ser eliminados. A gente sabe, a história nos diz. Tem uma coisa que a gente não pode acusar os comunistas, é de criatividade, né? Eles fazem o copy-paste direitinho, dá para a gente prever cada passo deles, né? Como o Paulo falou, existe essa coisa da economia. A economia é o que faz o povo ir para as ruas, puto, desesperado, é o que deixa realmente um governo impopular. O Lula já viu que está impopular, né? Já está planejando aí viajar ao Brasil, né? Para tentar resgatar um pouco a popularidade dele, já vai pagar muito mais em propaganda, né? Em especialistas na internet, né? Para tentar reverter a popularidade dele. Em momento nenhum ele pensou em tomar medidas boas, né? Na saúde, na educação, na segurança, na economia. Não, ele vai dar tudo de si nas redes sociais e na propaganda. Então, é possível que as coisas mudem, né? Porque a economia está indo para o buraco e muito rápido. E o que a gente sabe é que o que esses caras estão fazendo, eles sabem que a economia vai para o buraco. Assim como a Cristina Kirchner e o Alberto Fernandes na Argentina, assim como o Maduro, né? Assim como o Chávez antes do Maduro na Venezuela, eles sabem que vão levar a economia para o buraco. Eles sabem que o povo vai ficar pistola da vida. Eles sabem de tudo isso. Só que agora é uma corrida, né? Eles estão nessa corrida. Será que a economia vai ficar tão ruim a ponto de eu ser chutado do poder? Ou será que eu vou ser mais rápido do que a economia, aparelhando todas as instituições para que, mesmo que a economia fique uma porcaria, eu não seja chutado do poder? Eles estão pagando para ver, eles estão apostando alto. Olhando assim, tudo indica que eles infiltraram todas as instituições, que eles aparelharam todas as instituições e nem que a economia fique muito ruim, eles vão ser chutados do poder. Mas tudo é possível. Se há uma possibilidade também é essa, né? Como eu falei, em 2016 o PT ainda não tinha aparelhado tudo e foi chutado do poder. A economia foi o que empurrou a Dilma para o abismo. Hoje a economia está empurrando de novo o Lula para o abismo, né? Só que hoje o PT e o Lula têm alianças muito mais poderosas do que em 2016. Agora resta saber quem vai ser mais rápido, né? O esgotamento da paciência do povo, a derrocada da economia ou o PT e o Lula?